E aí galera, aqui é o Gibi, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi, o meu nome é João e o vídeo de hoje é para a gente poder bater um papo sobre as leituras que eu fiz no mês de abril. Quero compartilhar com vocês essas experiências de leitura, então sem mais delongas, vamos ao conteúdo do vídeo de hoje. Começando com o Golden Kamuy, volume 16, onde o Satoru Noda continua trabalhando muito bem os aspectos culturais Ainus, né? E também trabalha muito bem a trama dessa questão, né, das pessoas estarem buscando encontrar esse ouro Ainu. A gente sabe que a Shirpa e o Sugimoto estão separados por conta de coisas que aconteceram nos volumes anteriores, e o Sugimoto foi dado como morto, inclusive, e ele quer caçar um caminho de chegar a notícia até a Shirpa de que ele não está morto. Para isso, ele vai acabar participando de espetáculos circenses junto com a turma que está com ele. E por meio desse espetáculo, fazer com que a notícia, né, chegue na Shirpa de que ele está vivo. A edição é muito boa, a história continua sendo muito bem contada, o Satoru Noda consegue entreter bem o leitor, a arte é também de qualidade. Enfim, Golden Kamuy é um mangá que vale a pena acompanhar, porque ele consegue ter uma mescla muito boa de elementos culturais, de uma trama bem desenvolvida, onde a gente tem bastante ação e, ao mesmo tempo, tem também sempre pitadas de humor muito bem colocadas dentro da publicação. Li também Júlia, volume 21, e como é bom poder ler Júlia novamente. Fiquei sem ler a Júlia há um bom tempo, justamente porque não estava dando certo comprar a publicação, e comprei alguns quadrinhos da Júlia também do Dragoneiro, então logo chegou, eu já fui pegar a ler Júlia, porque eu gosto mais da personagem. E aqui nós temos uma trama onde o Giancarlo Berardi vai nos apresentar uma atriz que não está lá no seu melhor momento, e devido a isso ela quer voltar a ganhar destaque, ganhar os holofotes, mas nada anda colaborando muito com a vida dela. Tanto não colabora que ela acaba sendo assassinada. O que realmente aconteceu, quem está por trás desse assassinato e tudo mais. Essa é a grande questão que envolve a trama. A trama que inclusive começa dentro de um tiroteio num restaurante, onde um determinado personagem que está ali naquele contexto, nos arredores, digamos assim, será de fundamental importância no desenvolvimento da trama, inclusive na conclusão da mesma. História muito bem trabalhada. A gente sempre é levado para dentro da casa da Júlia para viver ali as alegrias e as tristezas dela. Ela continua com aquelas questões que envolvem os pesadelos e tudo mais. E, além disso, né, sempre aquela relação meio conturbada com o Tenente Webb. E, diante disso, os personagens coadjuvantes continuam muito bem trabalhados. Os personagens específicos da edição são bem desenvolvidos. E a Júlia é um espetáculo de protagonista. Vale muito a pena. Se você nunca leu Júlia e quer ler, por exemplo, esse volume, é tranquilo, a história tem começo, meio e fim, e se você não sabe nada da personagem, dá para entender numa boa e se apaixonar, inclusive, pela publicação. Li também Dragoneiro, pude ler novamente Dragoneiro, no caso, o volume 13 e o volume 14, e aqui nós vamos ter uma história que vai começar nessa edição, vai terminar no meio dessa edição, e depois na metade para frente dessa edição aqui a gente vai ter uma história dos caçadores, e esses caçadores vão buscar uma fera que há muito tempo eles estão tentando matar, uma fera que tem um couro muito duro e tudo mais, e por conta de uma arma específica, dessa vez, quem sabe, será possível eliminar aquela fera. Uma história bem bacana, bem trabalhada, uma história curta, né, trabalhada pelo Luca Enoch, e a trama geral envolvendo o Ian, consequentemente o Dragoneiro. Um dragão surge, sim, depois de muito tempo um dragão acaba surgindo, e isso deixa as pessoas obviamente espantadas, e o Ian tem uma ligação com esse dragão justamente por ele ser o Dragoneiro, e dessa forma ele vai notando, né, que eles podem ouvir esse dragão, e ele começa a ficar bem perturbado com essa coisa toda, e ele tem que ir na direção desse dragão para ver como resolver essa situação, uma vez também que o dragão
por ser uma fera e muitas pessoas acharem que tem ali uma fera ultra perigosa que necessariamente não precisasse ser um dragão, estão ali apavoradas dentro da região onde ele está. Caçadores vão para lá e vai ter todo aquele lance da caçada, será que isso vai dar certo? Não vai dar certo, e o Ian vai procurar o caminho, né, para fazer também com que esse dragão seja devolvido à terra dele. Enfim, é aquela história que você começa a ler e você não sossega enquanto você não termina. Por quê? Porque Dragoneiro é simplesmente um espetáculo. A arte é muito boa, a condução da história é muito boa, ação muito bem colocada e, enfim, diálogos bem produzidos. Dragoneiro, para quem gosta de espada e feitiçaria, é simplesmente um prato cheio, tá? Simplesmente um prato cheio. Li também o volume 1 e o volume 2, ou o número 1 e o número 2 do Hulk Demolidor, e tô relendo, né, na verdade, esse período, porque me deu aquela vontade de reler essa fase do Incrível Hulk, onde o Banner está muito doente. É uma fase que é desenhada pelo Joe Bennett e é escrita pelo Paul Jenkins e pelo Sean McKeever. E o Banner, nesse período, ele está com uma doença degenerativa e não tem cura essa doença, ele está muito mal, a situação dele está muito complicada, isso também traz alguns problemas, né, outros problemas aí dentro do Banner, onde ele tem toda aquela situação que vai envolver ali as suas personalidades e uma outra figura que está ali no meio, que pode colocar tudo a perder, e o Hulk professor, ou o professor Hulk, né, é quem acaba vindo à tona também dentro desse contexto, uma vez que no momento de transformação, né, o Hulk não tem a doença, né, por conta da questão do fator de cura, é só o Banner. Então, para o Banner não morrer, vira-se o Hulk e procura-se aí um caminho, né, para se ajeitar essa situação, se for possível. E o Hulk vai acabar encontrando alguns insetos esquisitos, estranhos, vai descobrir que eles estão ligados ao líder, e ali ele vai ter um diálogo com o líder e tudo mais, e alguns enfrentamentos importantes contra o Sternis, né, no caso, o líder. E na parte do Demolidor, a gente tem o começo do arco do Demolidor revelado, né, desenhado no caso, escrito pelo Brian Michael Bendis, né, e ele é desenhado pelo Alex Maleev, né, e é uma fase muito boa do Demolidor, onde o Brian Michael Bendis vai causar alguns rebuliços, né, na vida do Homem Sem Medo. Vai acontecer uma determinada situação onde um sujeito explode, e aquela coisa toda também vai, dessas explosões, o Demolidor vai atrás dele, os sentidos dele vão ficar meio bagunçados por conta do barulho das explosões, a polícia... tem polícia que está do lado dele, tem um policial que já acha que ele está passando dos limites dele, e essas coisas todas que vão sendo trabalhadas, além da questão ali que envolve um determinado gangster que quer dar um jeito, né, no rei do crime, justamente para que ele ocupe o posto que cabe ao Wilson Fisk, que nesse período ali está cego. É uma fase bacana e que me deu vontade de reler, estou eu relendo. Li também a saga dos X-Men volume 4, e aqui nós temos aquele momento onde a vampira começa a ficar com a cabeça meio bagunçada, ou muito bagunçada, por conta da personalidade da Carol Danvers. Ela vai ter uma série de conflitos, né, porque ela já não sabe mais o que é dela, o que é da Carol Danvers dentro dela e dentro do subconsciente dela, e como isso está afetando ela. Ao passo que depois a gente vai ter aquela história onde o Colossus acaba lutando contra o Fanático, porque o Wolverine e o Noturno levam ele para um bar, e lá naquele bar tá o Fanático, desculpa, né, tá o Fanático, e o Wolverine acaba dando um jeito, né, deles acabarem lutando para ensinar uma lição pro Peter, uma vez que ele rompeu com a Kitty Pryde, e diante daquela circunstância toda e dos sacrifícios que a Kitty Pryde fez por ele, né, o Logan não gosta nem um pouco das atitudes do Colossus e acha que ele não foi nem um pouco cúmplice genuinamente da Kitty. E depois a gente vai ter a chegada, né, a gente vai ter ali as questões que mostram a Selene, além da Selene, a própria Rachel Summers, e
ainda a gente vai ter a questão que faz com que a Tempestade acabe perdendo os seus poderes, né, por conta de uma arma projetada pelo Forge. Forge vai acabar acolhendo ela e teremos ali uma história muito bacana desenhada pelo Barry Windsor Smith, né, onde o Chris Claremont vai trabalhar muito a questão, né, da existência, do sentido da existência, do propósito de cada um e da dor, né, de se perder coisas que nos são importantes. Edição muito bonita, edição muito boa, fase excelente dos Filhos do Átomo. Da DC, eu li o Pacificador, Perturbando a Paz, do Garth Ennis e do Gary Brown. E assim, é um gibi fininho, uma história rápida, mais ou menos, tá? Mais ou menos, literalmente mais ou menos, não é lá grande coisa, onde o Pacificador, o Christopher Smith, né, vai estar partilhando de algumas experiências como se com uma determinada psicóloga que precisa dar aval aí se ele pode continuar em missões para o governo ou não. E diante dessas coisas ele vai falando algumas coisas para ela, vai partilhando outras e ela também acaba ficando com medo dele em alguns outros momentos. E por aí adiante, enfim, é como se fosse um recordatório de momentos onde o Pacificador esteve em serviço para o governo e, consequentemente, também dando jeito em soldados corruptos, soldados que estavam praticando crimes, né? É ok, tá? Nada demais mesmo. É bem no estilo ok, tá? Eu queria ler. Prepare-se para ler um gibi ok. Não faz muita diferença. É um gibi ok, tá? Ok, nada mais do que isso. Li também a saga do Batman volume 7 volume 8, que reúne aí o arco Morte em Família. E é um arco importante na cronologia do Batman, né? Justamente por conta da morte do Robin. E, além disso, a gente sabe que o Robin morreu porque foi escolha, né, dos leitores, né? Foi feito lá uma pesquisa, né? E falou, se vocês quiserem que o Robin morra, liga aqui e fala, a gente quer que o Robin morra, não, a gente não quer que o Robin morra, e decidiu então que o Robin seria morto. E quem mata o Robin, né, é o Coringa, diante de um arco onde o Robin descobre que ele não... que a mãe dele, né, não é sua mãe biológica, então ele vai na busca de sua mãe biológica. Nessa busca de sua mãe biológica ele tem 3 possibilidades, e diante dessas possibilidades ele vai conseguir chegar de fato na sua mãe biológica e descobrir que ela tinha algumas questões aí em torno junto do Coringa. Coringa esse que está vendendo uma arma nuclear lá para as bandas do Oriente Médio, que cabe também o Batman, consequentemente, ir atrás. Então tudo coincide para todo mundo ir para o lado que o Robin está, e diante dessa situação toda, ele também viver esse momento conturbado, né? O Batman viver esse momento conturbado, onde ele vai ter que lidar ali, às vezes, com algumas questões, né? Vou atrás do Robin e ajudá-lo, ou eu vou atrás do Coringa e pôr fim no que o cara tá fazendo. Então, em alguns momentos, ele vai ter ali algumas questões pessoais, algumas questões éticas que ele precisa tomar uma decisão, e lhe será difícil isso. Enfim, a história dentro do seu desenvolvimento, dentro da sua construção, ela é ok, tá? Ela é ok. É muito mais importante por causa do momento cronológico na vida do Batman, ou dentro da cronologia do Batman, do que, na verdade, na qualidade da história. A qualidade da história, ela é ok. A arte é muito boa, mas a qualidade da história é ok. E para terminar, li também Meg a Mecânica, né, que tem resenha aqui no canal, né? Fiz resenha desse material, gostei bastante desse quadrinho, né, do Jaime Hernandes. A capa não é bonita, a capa enfim, a capa é feia, né? Se fosse no tal estilo de vender o livro pela capa, a editora Veneta teria um sério problema para vender esse gibi. Mas o conteúdo é muito bom, onde a gente vai ver aqui as histórias da Meg a Mecânica, e não só dela, né, das amigas dela e das pessoas que cercam ali o seu mundo. Dá uma conferida na resenha, que enfim, é um quadrinho que eu gostei bastante e que eu indico para vocês. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês, e me diz aí o que você leu no mês de abril, o que você gostou, o que você não gostou, o que você já leu, inclusive nesse mês, e gostou bastante, o que você leu, o que você não gostou. Vamos bater um papo, que bater um papo com vocês ia ser muito bom. E antes de terminar o vídeo, quero deixar na tela o nome dos apoiadores do canal. Valeu pela força, pelo apoio de vocês. O apoio de vocês tem sido de importância fundamental para a manutenção aqui do Eu Leio Gibi. Valeu pela força. Logo eu estou voltando com outro vídeo.
Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.